Ricardo, as pessoas estão falando muito na testagem, que a testagem é importante, e a gente volta a falar, tem uma série de testes que as pessoas estão falando, tem agora o IgA, IgG, IgM, IgG, o RT-PCR. Você poderia falar um pouquinho de cada um desses testes, se eles são efetivos, todos os testes que tem uma confiabilidade boa? É, tem aquilo que a gente chama de janelas do aparecimento, da positivação dos testes, né? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o teste que detecta o vírus mais precocemente é o teste do PCR, que é um teste molecular, que é um teste que vai lá e detecta diretamente o bichinho, diretamente o patógeno. Para quem tem sintomas, esse teste fica positivo 2 dias antes dela apresentar os sintomas, como qualquer vírus respiratório. Ele está positivo 2 dias antes. E até 7 dias depois da pessoa apresentar os sintomas, né? Isso é mais anormal. Nos outros vírus respiratórios, com 2, 3 dias de sintoma, ele se extingue. Às vezes ele fica por 14 dias. Às vezes ele fica por mais tempo. Mas a janela mais normal é 2 dias antes do sintoma, de quem tem sintoma, porque a maior parte das pessoas não tem, até o 7º dia. Em torno do 5º dia, ela pode montar uma resposta e começar a ter anticorpos. E você pode detectar os anticorpos. Detecção de anticorpos não é a detecção direta do teu agente, do teu vírus, mas é a detecção na tua resposta. O primeiro que aparece é um anticorpo chamado IgA, que é um anticorpo de mucosa. Ele aparece em torno do 5º dia e fica positivo até mais ou menos o 14º dia. O próximo anticorpo que aparece é o IgM. Ele aparece em torno do 7º dia até o 21º dia. E o terceiro anticorpo que aparece, tudo isso a gente pode usar em testes, é o IgG. Ele aparece em torno do 21º dia e vai durar, a gente não sabe quanto tempo. Não sabe quanto tempo ainda, porque o tempo não passou. Talvez dure 3 meses, 6 meses, o resto da vida, não sei. Mas é o próximo anticorpo que aparece. Às vezes, você tem uma sobreposição entre o IgA, que pode se prolongar mais, ou o IgM, que pode se prolongar mais, e o IgG, que pode antecipar um pouquinho, você pode ter os dois anticorpos. Para que serve isso? Na hora que você tem um sintoma característico, você teria que saber se aquilo ali é o Covid-19. Covid-19 é o nome da doença, né? Que é coronavírus que apareceu em 2019, né? Covid-19. E aí, você precisa saber disso daí e você tem que fazer o PCR. Por quê? Porque senão você teria que tratar a pessoa para uma gripe comum, né? Que é uma gripe, né? Com oseltamivir, tem medicamento para isso. Senão você teria que tratar a pessoa para algumas outras bactérias que fazem a mesma característica de sintoma e de problema no pulmão, né? Como o micoplasma. Então você tem que detectar isso aí. A sensibilidade do teste, sensibilidade é assim, a pessoa tem. Qual que é a minha chance de acertar fazendo PCR? 63%. Então, isso quer dizer que 27% das pessoas que têm coronavírus, com quadro típico, não vão ter o diagnóstico pelo PCR. Né? Porque a gente faz isso daí através de um cotonete, chama suave, no nariz e na garganta, que é onde o vírus entra normalmente, só que ele já não pode não estar mais lá, ele pode ter ido para outro lugar. Então, a gente não tem uma sensibilidade boa. A gente não sabe ainda quão efetivos são os testes para anticorpos, qual que é a sensibilidade, qual que é a especificidade. Os testes de anticorpos eles vão servir mais para a gente entender quantas pessoas se infectaram, mas os testes têm que ser bons. Isso é uma outra coisa que é semelhante com o que aconteceu na AIDS. Na AIDS, a gente tinha assim, olha, os casos mais históricos. Essa pessoa morreu de pneumocystis girovese, que a gente chamava pneumocystis carini, no pulmão. Só pode ser AIDS. Fazia o teste e vinha negativo. Meados da década, final da década de 80. Aí, o teste melhorava, a gente ia lá, fazia o teste, ele ficava positivo. Falava, ela tinha AIDS mesmo. A gente errou no diagnóstico, o teste era ruim. Isso está acontecendo também com o Covid. Os testes não estão bons. Então, às vezes a pessoa tem, você faz o teste de anticorpo e não detecta, não aparece o IgA, o IgM, principalmente o IgG.
O que todo mundo fala hoje em dia, né, e eu não sei se a gente tem autorização para falar, é que na hora que o teste de IgG fica positivo, você está imune, você pode voltar a trabalhar, você não vai pegar mais o vírus. Provavelmente é assim, porque as infecções respiratórias normalmente são assim. Mas já pensou se for que nem hepatite C? Se você tem um IgG que não te protege, você vai pegar de novo. Então, esses testes eles vão servir mais para mostrar para a gente, quando eles forem bons mesmo, porque eles não são ainda, qual que é a quantidade de pessoas, qual que é a parcela da população que pegou o vírus, que se infectou. Então, eles vão servir mais para epidemiologia, para a gente entender o que está acontecendo, do que propriamente para a gente tomar alguma conduta médica do tipo, você está curado, pode se expor, pode voltar a trabalhar, ou você não está, fica longe, a gente não sabe disso ainda.